pessoal, a nossa aula de hoje é sobre funções. Bem, no outro módulo nós já tínhamos dado algumas ideias, alguns conceitos de funções, na parte de álgebra. Então aqui nós iremos fazer mais algumas questões, enfocando um pouco da equação, das funções, do segundo grau e do primeiro grau, mostrando um pouco de função afim, função linear e etc. Iremos trabalhar alguns conceitos e relembrar algumas coisas que foram dadas no módulo anterior, ok? Bem, qual é a ideia de função, Toda vez que temos dois conjuntos e algum tipo de associação entre eles, e que faça corresponder a todo elemento do primeiro conjunto, o único elemento do segundo, ocorre o quê? Função, ok? Então, por exemplo, eu tenho um gráfico aqui, não é isso? E o que acontece? Percebam que eu tenho aqui o tempo, o primeiro trimestre, o segundo trimestre, em relação à quantidade X aqui, Então, no leste, oeste e norte. Então, percebam, eu tenho duas variáveis, o tempo e uma quantidade aqui, ou seja, uma está em função da outra. Então, essa vai ser a nossa ideia de função. A função é um modo especial de relacionar grandezas, Então, duas grandezas x e y se relacionam de tal forma que, vamos lá, x assume qualquer valor em um conjunto A dado. Cada valor de x corresponde a um único y em um dado conjunto B. E o valor y assume dependente dos valores assumidos por A. Ou seja, o y ele vai depender dos valores que o x vai assumir. É isso? Então, o y ele vai depender, ok? Eu tenho algumas funções especiais. Então, vamos lá. Eu tenho a função do primeiro grau, eu tenho a função do segundo grau. Então, na função do segundo grau, o gráfico dela vai ser uma parábola, que vai ter concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. No caso, a função do primeiro grau, o gráfico é o quê? É uma reta e ela pode ser o quê? Crescente ou decrescente, que é o que nós iremos estudar um pouquinho hoje. Então, uma função é uma lei segundo a qual cada elemento x em um conjunto A está associado exatamente um elemento chamado f de x. Esse f de x é o que nós falamos anteriormente, o nosso y, que ele está dentro do conjunto B. Okay? Então, nós temos agora algumas funções aí, que eu vou mostrar para vocês. Então, percebam, diz que f é a função crescente. Se o A for maior que B, então a minha função f de A for menor que f de B. Então, se A é menor que B, então f de A é menor que f de B. E ela é decrescente, não é isso? Se o A for menor do que B, então o G de A é maior do que G de B. Ok? Então, percebam. Vou pegar um exemplo aqui. Essa aqui, por exemplo. Percebam que os valores estão crescendo. Aqui, os valores estão crescendo. Diferente desse, ó, os valores não estão crescendo, os valores estão o quê? Decrescendo. Então, é uma função decrescente. Aqui é um esquema de composição de funções, que é a nossa g de f de x, que é a chamada função composta. Mais na frente, nós iremos fazer alguns exercícios envolvendo as funções compostas, tá certo? Que é a composição de duas funções quaisquer, ok? A função afim, nós já tínhamos estudado isso um pouquinho no outro módulo, não é isso? Então, percebam, a minha função afim é a minha função do primeiro grau, ok? E ela vai ser dada pelo quê? Por AX mais B, onde o A ela vai ser diferente de zero. Por que o A vai ser diferente de zero, Carol? Porque se o A for igual a zero, eu não vou ter uma função afim. Eu vou ter uma função o quê? Constante. Isso mesmo. Porque eu não vou ter mais o valor de x. Eu só vou ter
igual a B, não é isso? Então, se o A for igual a zero, eu tenho a minha função constante, né? Onde o A vai ser meu coeficiente angular, né? Isso aqui vai me dar a inclinação da reta, né? Que ele também é dado por tangente de θ. E B é o meu coeficiente linear. Então, perceba, quando o A, esse Azinho aqui, ó, tá vendo? Coeficiente angular, ele for maior do que zero, então esse ângulo aqui, ó, tá vendo? Ele é menor que 90 graus. Então, a minha função vai ser crescente. Agora, quando esse A for menor do que zero, vocês percebem que esse ângulo aqui, ele é maior do que 90? Então, nesse caso, a minha reta vai ser decrescente. A imagem da função, né? Todo mundo sabe que o domínio, na verdade, vai ser o valor de x, e a minha imagem é o meu valor de f de x. E ambas, tanto a imagem como o domínio, pertencem ao conjunto dos reais. A função linear, ela tem um certo... Ela é bem parecida com o que nós já estudamos. Né? Então, a função linear também é y igual a x mais b, onde a e b pertencem aos reais, do mesmo jeito, com a diferente de zero, né? E b igual a zero. Então, ela é uma função afim, de certa forma, sim. Só que nesse caso da linear, o meu b vai ter que ser igual a zero. Não é isso? O meu coeficiente linear vai ser igual a zero. Então, eu só vou ter que y vai ser igual a x. Mas funciona do mesmo jeito. Ó, perceba, quando a for maior do que zero, o meu ângulo é menor do que 90 graus. Então, a minha reta vai ser crescente. Agora, quando o meu A for menor do que zero, esse meu ângulo é maior que 90 graus. Não é isso? Então, ela vai ser uma reta decrescente. Também, a imagem e o domínio de ambos vai ser o quê? Pertencente aos reais. A função de segundo grau, né, também é chamada de função quadrática e é representada por uma parábola. E ele vai ser dado por y igual a x2 mais bx igual a zero, com A, com certeza, diferente de zero. Mas por que, Carol, que é diferente de zero? Porque se ele for igual a zero, percebam, o meu x elevado a 2 vai sumir. Então, vai ficar só bx mais c, que vai tornar minha função uma função afim, ok? Então, isso daí nós já estudamos, então vou dar uma puladinha nessa parte aí. Lá na aula de álgebra você consegue visualizar um pouco mais isso daí. E aí vamos começar as questões, né? São questões também de concurso, que tá no material de vocês, você escolhe algumas, tá? Então, vamos lá. Seja fn uma função definida para todo n inteiro, tal que f de 0 é 0 e f de n mais 1 é igual a f de n mais 1. Então, qual é o valor de f200? É 200, letra A, letra B é 201, letra C é 101, letra D é 202 ou letra E é 301,5. Então, percebam, é uma questão sobre função. Só que você vai ter que observar o comportamento dessas funções aí. Então, vamos embora. Então, eu sei que f de 0 é 0. E ele me fala que f de n mais 1 é igual a f de n mais 1. Então, vamos lá. Vamos tentar estudar esse comportamento. F de 0 é 0, ok? Então, eu vou substituir agora o meu n por 0. Porque eu tenho f de 0, não é isso? Vai ficar o quê? 0 mais 1, que é igual a f de 0 mais 1. Só que 0 mais 1 é 1. Então, vai ficar o quê? F de 1 igual. Quanto é f de 0, gente? Ele é 0. Ó. Então, 0 mais 1, 1. Então, eu sei que f de 0 mais 1 é 1. Vamos agora substituir o n por 2. Quando eu substituir n por 2, vai ficar o quê? 1 mais 1, que é igual a f de 1 mais 1. Né? 1 mais 1 é quanto? 2. Só que quanto é o f de 1 que encontramos anteriormente? 1. Então, 1 mais 1 vai ser igual a 2. Consequente, f de 2 vai ser igual a 2. Ok? Bem, próximo. Vamos substituir o n por 2. 2 mais 1 é quanto? F de 3, não é isso? Quanto é meu f de 2 que eu encontrei anteriormente? 2. Então, 2 mais 1 dá 3. Vocês já perceberam o que está acontecendo? Quanto seria o f
4 aqui, pelo que vocês estão olhando? Seria quanto? 4, não é isso? O f de 5, 5. O f de 6, 6. Então, a gente conclui o quê? Que o f de 200 é igual a quanto? 200, ok? Então, seria a alternativa A para a questão 1. Questão 2. O gráfico de f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde b e c são constantes, passam pelos pontos 0, 0 e 1, 2. Então, f de menos 2 sobre 3 vale. Letra A, menos 2 nonos. Letra B, 2 nonos. Letra C, 1 quarto. Letra C, menos 1 quarto. E letra D, 1 quarto. Então, vamos tentar resolver. Então, vamos relembrar. Dizer que um ponto pertence à minha função é a mesma coisa dizer que eu vou ter um x e um y que pertence a essa função. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que o x vai ser igual a 0 e meu f de 0 é quanto? 0. No ponto 1, 2, eu vou ter que meu x é igual a quanto? A 1 e meu f de 1 é quanto? 2. Então, a partir daí, eu vou substituir na minha função. Então, quem vai ser o f de 0? f de 0 é igual a 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c. Quanto é o f de 0 que eu coloquei? 0. Então, essa função aqui é igual a 0. Daqui implica que c vai ser igual a 0. Próxima. Quem vai ser o f de 1? Por que eu peguei o f de 1? Porque o x aqui é igual a 1, tá vendo? Então, fica o quê? f de 1 vai ser igual a quanto? 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais 0. Quanto é o f de 1? 2. Porque meu ponto é 1, 2. Então, vamos lá. Então, vai dar 1 ao quadrado dá 1, b vezes 1 dá b, que é igual a 2. Fazendo essa equaçãozinha aqui, né, do primeiro grau, eu tenho que b vai ser igual a 1. Consequentemente, a minha função vai ficar o quê? f de x igual a x ao quadrado mais x. Agora, ela quer o quê? Basta que eu quero que eu encontre o f de menos 2 sobre 3. Então, eu vou substituir, ok? E eu vou encontrar, então, o menos 2 nonos. Ok? Minha alternativa vai ser a minha letra A, menos 2 nonos. Para fechar, né? Questão 3. Com relação ao gráfico da função f de x igual a 2 vezes x menos 1 ao quadrado menos 4. São feitas as seguintes afirmações. Então, primeira, é uma parábola de concavidade voltada para cima? Segunda, é uma parábola cujo vértice é o ponto menos 2, 4. 3, o ponto de interseção do eixo y é 0 e menos 2? Então, nessas condições, você vai responder. Letra A, somente a afirmação 1 é verdadeira? Somente a afirmação 3 é verdadeira? As afirmações 1, 2 e 3 são verdadeiras? E letra D, as afirmações 1 e 3 são verdadeiras. Então, vamos começar a tentar verificar que tipo de função é essa. Como é que eu vou fazer isso daí? Né? Vamos lá. Então, as 3 alternativas estão aqui, vamos analisar elas. Mas antes de analisar, vamos pegar essa função aqui e tentar colocar na fórmula da função do segundo grau. Já sabe que é do segundo grau, né? Porque tem elevado a 2 aqui. Mas vamos colocar na forma completa. Então, 2 vezes x menos 1 ao quadrado menos 4. Aqui é um produto notável, né? Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Menos 4. Vou multiplicar o 2 por toda essa expressão. Então, vai ficar 2x menos 4x mais 2, menos 4. Subtraindo o 2 por menos 4, qual é a minha função? Minha função vai ficar do tipo 2x ao quadrado menos 4x menos 2. Então, a primeira pergunta lá é uma parábola de concavidade voltada para cima? Sim, né, gente? Por que é assim? Porque o A é positivo. Então, se o A for positivo, a minha concavidade é voltada para cima. Se o A é negativo, a minha concavidade vai ser voltada para baixo. Ok? Então, a primeira coisa, nós já estamos certos, né? Que o A é maior que zero, então a concavidade vai ser voltada para cima. Então, eu já sei que 1 é verdadeiro.
Bem, ela também está falando que sabendo se o ponto ele passa pelo ponto, se essa parábola passa pelo ponto 2 e menos 2, 0 e menos 2, perdão. Sim, né, gente? Porque o C, ele é o ponto, é o único ponto que toca o eixo Y. Então, se o C é menos 2, então ele vai tocar no ponto 0, menos 2. Ou seja, também está correto. Ok? E por fim, ele fala que o x e o y do vértice, né? Isso aqui eu já havia revisto com vocês no outro módulo, né? Então eu não vou tocar mais no assunto. Mas eu só calculei o x do vértice que deu igual a 1, ok? Mas percebam, vamos ver lá, vou analisar lá qual é a alternativa. Se o x do vértice deu igual a 1, ele fala que o vértice é menos 2 e 4. Ou seja, o x não vai ser igual a 1 do vértice. Aqui é menos 2. Então, essa alternativa está falsa. Então, observando, a primeira e a terceira são verdadeiras. Consequentemente, a minha letra, né, correta da questão é a letra D. Bem, é mais ou menos isso que nós temos para vocês hoje. Bom estudo e até a próxima.